Nesta aula, nós vamos estudar um método de integração que chama integração por partes. Então, nós vamos tomar duas funções deriváveis, eu vou chamar de função f e de função g. Então, sejam f e g funções deriváveis em um determinado intervalo, que eu vou chamar de i. Então, nós vamos fazer o produto dessas duas funções. Então, tomando o produto dessas duas funções, quando nós aplicamos a propriedade de derivada do produto de duas funções, aqui eu estou omitindo x, mas seria uma f de x e uma g de x. Só para não carregar tanto a notação, nós temos que a derivada do produto de duas funções será f' vezes g mais f vezes g'. Então, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Se nós integrarmos esta função aqui dos dois lados, nós vamos obter, então, que a integral da derivada deste produto será igual à integral desta soma, mas nós sabemos que a integral da soma é a soma das integrais, então vai ficar a integral de f de linha g dx mais a integral de f g' dx. O que nós vamos fazer? Na prática, a gente vai chamar f de u, tá? Então, esse f aqui, que é um f de x, a gente vai chamar de u. Então, coloque aqui u igual a f de x. Se u é igual a f de x, se eu derivar dos dois lados dessa equação aqui com relação a x, nós vamos obter que du sobre dx, que é a mesma coisa de u', vai ser igual a f' de x. Esse dx aqui eu posso passar ele para o outro lado multiplicando. De onde nós vamos obter, então, que du é igual a f' de x dx. Da mesma forma, se nós chamarmos v de g de x, nós vamos obter que dv vai ser igual a g' de x, vou colocar aqui apenas g' dx. Substituindo aqui nesta expressão, nessa primeira parte, nós observamos que a integral da derivada de uma função, se nós aplicarmos o teorema fundamental do cálculo, então aqui se eu aplicar o teorema fundamental do cálculo, a integral da derivada de uma função é a própria função, e isso aqui será igual, então, a integral, f' dx, f' dx é du, então esse aqui vai ficar g du, então g du. Só que g a gente está chamando de v, então aqui eu posso escrever v du, mais a integral de f, que a gente está chamando de u, g' dx dv. Aqui também nós vamos substituir f, g por u e v, respectivamente, então aqui vai ficar o produto de u vezes v.
Se nós isolarmos aqui, nesta equação, nós obtemos, então, que a integral de u dv será igual a uv. Esta integral passa para o outro lado, ela vai vir com um sinal negativo. Então, aqui nós podemos reescrever dizendo que a integral de u dv é igual a uv, esse termo está indo para o outro lado, então uv menos a integral de v du. E esta é a fórmula da integração por partes. Então, a integral de u dv é igual a v menos a integral de v du. Bom, em quais tipos de integrais que a gente vai usar a integração por parte? Tá? Então, aqui eu listei alguns tipos de produto de funções em que, quando a gente vai calcular a integral, a gente vai ter que aplicar a integração por partes a fim de resolver esta integral. Quando você tem o produto de polinômio vezes função exponencial, necessariamente você irá ter que chamar o polinômio de u e esse restante aqui de dv. Por que isso acontece? Porque se nós chamarmos isso aqui de dv e isso aqui de u, o grau do polinômio ele só vai aumentar a cada vez que você aplicar a integração por partes. Desta forma, você nunca vai conseguir resolver essa integral. Agora, se você tiver aqui um polinômio, por exemplo, um polinômio de grau 1, se você aplicar a integração por parte uma única vez, você vai conseguir resolver essa integral. Se você tiver um polinômio de grau 2, você vai ter que aplicar integração por parte duas vezes a fim de resolver essa integral. Ou seja, quando você tiver o produto de um polinômio vezes uma função exponencial, aqui eu coloquei exponencial de kx, onde k é uma constante, você vai aplicar a integração por parte quantas vezes for o grau do polinômio. E o mesmo raciocínio é válido para quando você tiver o produto de polinômio vezes a função cosseno ou de polinômio vezes a função seno. E aqui também entraria quaisquer função trigonométrica em que você consegue calcular a primitiva desta função. Então, por exemplo, se aqui fosse secante ao quadrado, você sabe calcular a integral de secante ao quadrado, que é tangente, função que se deriva e dá secante ao quadrado é a função tangente. Então, aqui no lugar dessas funções cosseno e seno, poderia ser uma função trigonométrica que você saiba calcular a primitiva desta função. Neste caso aqui também, nesses dois casos, assim como no primeiro, você vai chamar o polinômio de u e a função cosseno dx de dv. Aqui também você chama de u e o restante de dv. Então, aqui uma pequena observação, que é bastante importante. Aqui nós vamos integrar igual, ou seja, o número de vezes o grau do polinômio. Tá? Então, recapitulando. Se o polinômio é de grau 1, em qualquer desses três casos aqui, você vai aplicar a integração por parte uma única vez. Se for de grau 2, duas vezes, grau 3, três vezes e assim por diante. Agora, no caso em que você tiver o produto de polinômio vezes a função ln, tá? Que também K é uma constante, você não vai mais poder chamar o polinômio de u, porque se isto for feito, a cada integração você estará aumentando o grau do polinômio, de tal forma que você nunca consiga resolver essa integral. Então, neste caso, você vai chamar a função ln de u e o restante de dv.
No caso da função ln de kx, onde k também é uma constante, você vai chamar a função ln de u, e dv você vai chamar, e dx você irá chamar de dv. Temos ainda mais 3 outros casos. Caso da integral de função arco, aqui poderia aparecer qualquer função trigonométrica estudada. Então, poderia ser seno, cosseno, tangente, cossecante, cotangente e secante. Você, para calcular essa integral, terá que chamar a função arco de u, e dx você irá chamar de dv. Aqui eu coloquei cosseno nas duas, corrigindo aqui seria seno. Então, seno aqui, vou colocar uma constante K1 para diferenciar dessa constante aqui de dentro. Neste caso, você pode tanto chamar esta função exponencial de u, quanto a função trigonométrica de u. Para este caso, a mesma coisa. Mas aqui nós temos uma particularidade, que sempre que você estiver com um produto da função exponencial pela função trigonométrica do tipo seno ou cosseno, você vai aplicar a integração por parte 2 vezes, a fim de resolver esta integral. Então, aqui, integração por partes, 2 vezes. Isto sempre vai ocorrer. Nós vamos resolver um exercício. Então, suponha que o exercício seja calcular a integral. Vamos colocar aqui x, vamos começar com um exemplo bem simples. X de seno de 5x. Então, aqui nós temos um exemplo de uma integral do produto de 2 funções, onde aparece um polinômio multiplicando uma função trigonométrica. Então, voltando aqui, polinômio vezes uma função trigonométrica, no caso, a função seno. Então, você terá que chamar o polinômio de u e o restante de dv. Então, aqui, nós iremos chamar de u e aqui de dv. Como aqui você tem um polinômio de grau 1, então eu já sei que para resolver essa integral, a gente vai ter que aplicar a integração por parte uma única vez, por conta do grau do polinômio. Então, vamos colocar aqui do lado a fórmula da integração por partes. Nós temos que a integral de u dv é igual a u vezes v, menos a integral de v du. Então, nós temos aqui u dv. Isso vai ser igual a u vezes v menos a integral de v du. Ou seja, dado u, nós teremos que encontrar du. Dado dv, nós teremos que encontrar v. Dado u, para encontrar du, nós derivamos. E dado dv, para encontrar v, nós vamos fazer o processo inverso, ou seja, nós vamos integrar. Então, o primeiro passo na resolução desse tipo de exercício é encontrar quem é o du e quem é o v. Então, aqui nós colocamos u é igual a x. Se u é igual a x, então nós temos que, nós vamos derivar dos dois lados com relação a x. Então, vai ficar du sobre dx é igual, derivada de x é 1. Então, aqui, du é igual a dx. Então, nós temos du e nós temos u. Agora,
vamos fazer o processo contrário. Nós temos o dv. O dv é igual a seno de 5x dx. Nós queremos encontrar o v, então nós vamos integrar dos dois lados. Então, aqui, quando eu integro deste e deste lado, nós obtemos que integral de dv, aqui seria a mesma coisa, vamos só reescrever isso aqui. Quando eu coloco integral de dv, implicitamente, nós temos o quê? Nós temos a constante 1 multiplicando aqui dentro. A integral de 1, quando estamos integrando com relação à variável v, é igual a v. Então, aqui nós teremos v igual à integral desta função. Essa função é uma função composta. Então, nós utilizamos integral por substituição. A integral desta função será a função menos cosseno de 5x sobre 5. Tá? Uma forma bem simples de resolver algumas funções por integração por substituição, como é o caso desse tipo de função trigonométrica, é você pensar o seguinte: o que é a integral de uma função? A integral de uma função é a função que, quando você deriva, dá a função aqui de dentro. Então, a função que você deriva e obtém seno é a função menos cosseno. Então, neste caso, será menos cosseno de 5x dividido pela derivada aqui do argumento, que no caso aqui é o ângulo. Derivada de 5x é 5. Tá? Essa integral aqui, como eu já falei, nós conseguimos resolver aplicando integração por substituição. Aí é só voltar neste material. Tá? Então, nós já temos aqui, então, u, du, dv, e nós obtemos agora quem que é o v. Então, agora nós vamos substituir aqui na fórmula de integral. Então, nós teremos que a integral de x seno de 5x dx, então, a integral de dv vai ser igual a u, que é x, vezes v, que nós calculamos aqui, que é menos cosseno de 5x sobre 5. Eu vou colocar esse menos aqui antes do x. Talvez seja melhor não. Vamos colocar aqui vezes menos cosseno de 5x sobre 5. Então, u vezes v, menos a integral de v du. Agora, olha aqui, menos a integral de v, aí vai ficar menos com menos, dá mais. Cosseno de 5x sobre 5, du vezes du. Nós obtemos que du é dx, então aqui vai ficar dx. Então, dx. Então, vamos reescrever isso aqui. Nós chegamos na seguinte expressão aqui, vai ficar menos x cosseno de 5x sobre 5, ou isso aqui multiplicado por 1/5, tanto faz, mais, ó, aqui nós temos a integral de cosseno de 5x sobre 5, que é o mesmo que cosseno de 5x vezes 1/5. 1/5 é constante, então eu posso passar para o lado de fora da integral. Então, isso aqui eu posso reescrever como sendo 1/5 vezes a integral de cosseno de 5x dx.
Isso aqui, então, vai ser igual, reescrevendo, vai ser igual a menos x cosseno de 5x sobre 5 mais 1/5 vezes, aqui novamente nós temos uma função composta. Então, a função que eu derivo e eu consigo chegar, que a derivada dela é igual a cosseno, é a função seno. Então, ficará seno de 5x sobre 5 mais uma constante, porque aqui nós estamos trabalhando com uma integral indefinida. Esse 5 vezes esse 5 aqui é 25. Eu vou vir aqui e apagar esse 5 do denominador. Tá? Então, aqui nós obtivemos que a integral desta função será esta função. Até a próxima aula.